Aqui o artista Alex Fleming, ele nasceu em São Paulo, mas hoje ele divide o tempo dele entre São Paulo e Berlim, né? Muito tempo em Berlim também produzindo. E são mais de 40 anos de carreira do Fleming, de uma trajetória assim, que muito experimentar, né? Ele trabalha tanto com pintura quanto com fotografia. E eu vou convidar ele agora para conversar com a gente. Queria saber de vocês também se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo ouvir. Oi! Boa tarde, Sofia. Como você vai? Tudo bem? Tudo bem. Agora a sua câmera está virada pro Henrique. Agora. Tá certo agora? Tá Eu não estou vendo. Tá certo? Vê agora. Aqui tá. Para mim. Você tá vendo? E vocês estão me vendo bem? Tá enquadrado direitinho, porque um dos problemas que a gente já teve foi o enquadramento, né? Tá, dá pra ver meu rosto tranquilo, tudo certo, né? O rosto lindo. Confere com o Henrique. Pronto. Boa noite, Fleming. Queria que você se apresentasse. Eu falei um pouco sobre você, né? Mas queria saber, você nasceu em 1954, e é uma trajetória que já tem mais de 40 anos, né? Então, fala um pouquinho, brevemente, né, dessa tua história, assim, nasceu em São Paulo e tal. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todos. Meu nome é Alex Fleming, eu sou artista plástico. Nasci em São Paulo em 1954, sou um velhão. E, por várias razões, morei em muitos lugares no mundo. Mais de metade da minha vida eu morei fora do Brasil. Mas me considero brasileiríssimo e faço questão de sempre voltar a São Paulo. Nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos, eu moro em Berlim. Mas eu continuo com o meu ateliê também em São Paulo, por isso eu venho no mínimo uma vez por ano ao Brasil. Eu sou um artista multimídia, sempre fiz coisas muito diferentes entre si, e eu acho importante o artista se projetar ou pesquisar diferentes mídias. Pelo menos eu sou assim e eu acredito nisso. E eu acredito também no seguinte: o artista deve ser caudaloso, deve produzir muito. E eu acho que é importante. O importante de toda a nossa vida é o resíduo, é o que fica. E o que fica vem com a produção. Acima de tudo, seriedade, seriedade com os materiais, ou seja, seriedade com a fatura, realmente saber pintar, por exemplo, saber fotografar, por exemplo. Enfim, mas eu queria, Sofia, que você fizesse perguntas, eu não quero falar. Ai, mas foi ótimo, já deu seu statement, que eu acho que fala muito assim sobre você mesmo, dessa sua inquietude, né, de estar sempre pesquisando novos materiais, enfim, experimentando mesmo. E aí queria perguntar a pergunta de praxe que a gente sempre faz aqui na live. Como é que está sendo sua quarentena? Você tem produzido, tem ficado mais quietinho? Como é que esse isolamento tem te afetado como pessoa, como artista? Certo. Eu tive a felicidade, por meu acaso, de estar passando essa quarentena no Brasil, porque eu vim ao Brasil por duas razões. Pela SP Art e por uma exposição que ia ter no Congresso Nacional, em Brasília, pelos 60 anos da cidade de Brasília, onde eu ia expor 3 fotos da catedral. E daí no dia que eu cheguei no Brasil, soube que a SP Art foi cancelada. E uma semana depois foi cancelado as comemorações dos 60 anos de Brasília. E fiquei aqui, estou resolvendo várias coisas nessa quarentena. Claro que trabalhei também, fiz uma tela, pelo menos,
e fiz muitos trabalhos em colagem, trabalhos sobre papel. Mas, acima de tudo, eu estou resolvendo usar esse tempo que não era previsível para ler muito e para pensar sobre o Brasil. Então, eu tenho lido muitas biografias. Eu li a biografia de Rondon, li a biografia de Mário de Andrade, li a biografia de Frei Caneca e comecei hoje a biografia de Euclides da Cunha, para entender o Brasil que eu tanto amo. E é isso. Agora, o importante, a gente está falando também sobre a pandemia, é importante ficar em casa. Eu fiquei praticamente 99% do tempo em casa, e quando sair é importante usar máscara. Isso vai ser minha instalação e performance amanhã. Eu vou fazer em São Paulo, na minha estação do metrô, a estação Sumaré do metrô. Eu vou pôr máscara na própria estação. Isso só vai ser visto amanhã, né? Ai, que incrível! Que massa! Olha aí, já divulgando também, né? Fiquem ligados, quem passa pela... Qual é a estação exata? Em São Paulo, eu fiz a estação Sumaré do metrô, onde eu retratei 44 pessoas. Minha ideia era retratar a população anônima de São Paulo. Então, eu retratei 44 pessoas em 1998, todas em vidro, 22 homens e 22 mulheres. E em cima desses rostos, eu escrevi de 5 séculos de poesia brasileira. Eita, deu uma caída agora. Voltou. Voltou? As poesias que eu escrevi começam com José de Anchieta, no século XVI, e vão até Haroldo de Campos, no século XX. E minha ideia foi o seguinte: o conceito é mostrar que todos nós temos poesia dentro de si, e que cabe também a nós, mas ao outro, a decifrar essa poesia que o outro tem. Nós e o outro somos a mesma pessoa, no sentido que somos absolutamente iguais. Essa foi o conceito da exposição, da instalação na estação Sumaré do metrô de São Paulo. Muito legal. E aí, eu queria entrar em alguns assuntos que a gente já tinha falado um pouco ontem. Tem uma entrevista que eu li sua, em que você se referia à presença de alguns objetos na série de retratos, né, de pinturas, chamada Caos. Essa foi a sua citação. Você falou o seguinte: os objetos fazem parte do Zeitgeist, espírito do tempo, né, em alemão, específico. Então, você pondo na obra os objetos atuais, eles vão denotar uma fatia do tempo, e isso vai ser interessante no futuro. Quando eu li isso, fiquei pensando nessa tua trajetória, que já tem mais de 40 anos, e que está sempre em mutação, sempre experimentando, né? E na possibilidade das suas obras, também serem uma espécie de registro de um determinado tempo dessa tua trajetória, como a fotografia, né, que é o recorte de uma narrativa de um momento, digamos assim. O que é que tu sente quando você olha para coisas que você produziu há 10 anos atrás, há 20, há 30? Eu fico muito contente. Quando eu vejo alguma obra muito antiga, minha, a primeira coisa que eu vejo é cor. Eu sou um colorista. Eu gosto de pigmentos fortes. E acho fundamental, como artista, você sempre usar os melhores materiais possíveis. Usar pigmentos que resistam ao tempo, principalmente num país tropical como o Brasil, com um sol muito grande. Eu tive a felicidade agora, nesses tempos de pandemia, um amigo meu comprou não de mim, de uma outra pessoa, comprou uma obra que eu pintei há 40 anos atrás, e me mandou a foto. Eu fiquei extremamente contente, porque a pintura tem um frescor que parece que eu pintei ontem, e é uma pintura dos anos 80.
Fico muito contente com isso. E isso que eu falo para os novos artistas, para as pessoas que estão estudando arte. É fundamental a pesquisa técnica também. Você saber como pintar, você utilizar os melhores materiais possíveis. Não pode usar um material que vá descolar, que vá descolorir. Muito importante a fatura. A partir da fatura, é claro, você tem que dar um recado, dar o seu conceito, mas não há conceito sem a fatura. Enfim, e eu acho também a questão do Zeitgeist, é importante você refletir o seu tempo. No caso específico da instalação que eu vou fazer amanhã na Estação Sumaré, eu vou cobrir as 44 rostos com máscaras, numa campanha de conscientização da necessidade do uso de máscaras em épocas de pandemia. Isso é uma instalação temporária, é claro. Mas, na pintura, foi importante sempre o Zeitgeist de outra maneira, nos próprios materiais. Por exemplo, eu sempre, durante muitos anos, fiz pinturas sobre superfícies não tradicionais. A primeira dessas séries foi na Bienal de São Paulo, em 1991, quando eu pintei Bichos Empalhados. Depois eu fiz, que é uma série sobre a morte. Depois eu pintei Minhas Próprias Roupas, uma série sobre a solidão, que eu pintei há 30 anos atrás, assim que eu cheguei na Alemanha. Depois eu fiz uma série sobre móveis, fiz outras coisas, e agora estou fazendo uma série que chama-se Lápides, que eu pinto, é pintura sobre computadores, laptops, e escrevo o nome da pessoa no computador. Então é uma série que eu falo sobre a morte da tecnologia, sobre a morte deste aparelho, porque a hora que eu pinto o laptop não funciona mais, e obviamente sobre a eventual e futura e certa morte do usuário. Mas com isso, o que tem a ver isso com o Zeitgeist? O fundamental é que eu estou retratando também uma época. Todos nós, atualmente, do Chile à Guatemala, da Suécia ao Japão, todo mundo tem um laptop. Daqui a 20 anos, 30 anos, a gente não sabe o que vem, mas eu tenho certeza que não será um laptop. Então a pessoa vai ver e vai... minha pintura será um testemunho dessa época. Por exemplo, logo no início que eu comecei a fazer pintura sobre superfícies não tradicionais, nos anos 80, eu também pintei telefones, que hoje em dia praticamente não existe. Telefone que você fazia com aquela cartela. Exato. E pintei também 2 ou 3 máquinas de escrever que absolutamente desapareceram. Desapareceu, uma coisa assim. Então, eu tenho orgulho de dizer que vai ser um testemunho do tempo. Essas obras eu nem sei onde é que estão, não estão comigo há muitos anos, mas espero que elas estejam aí no mundo. Sim, muito legal isso. E falando justamente, pensando nessa coisa da pintura, né? Você já realizou, como você acabou de citar, trabalhos tanto de maneira tradicional, né, de pintura numa tela, né, quanto ampliando essas possibilidades do que pode ser uma pintura, né, experimentando com essa pintura em objetos, em notebooks, em roupas. E aí, pensando nisso, eu queria saber a importância da pintura dentro do teu trabalho e o que é que você entende enquanto pintura. O que é pintura para você? Pintura, para mim, é você passar tinta em cima de uma superfície e, com isso, dar um significado nesse novo objeto, que pode ser uma tela, pode ser um objeto mesmo. Mas a pintura é o fato de você usar a tinta em cima de uma superfície e, com isso, trazer um novo significado nessa superfície. Eu me considero um pintor. Acima de tudo, sou um pintor. Utilizo muito
as novas tecnologias, utilizo a fotografia como quase a espinha dorsal do meu trabalho, mas sou um pintor. Acho importante a pesquisa, no meu caso, do artista, estar aberto às novas tecnologias. Então, eu fiz Xerox há 40 anos atrás, junto com... Era uma época de várias pessoas, inclusive aí no Recife, do Santiago e do Paulo Bruschi. Magnífico. Foi uma época, um zeitgeist. Todos nós utilizamos essa tecnologia nessa época. Eu, hoje em dia, utilizo coisas digitais. Minha fotografia não é mais analógica, como durante muitos anos foi. E a pintura, para mim, também, isso é importante. Nada é tabu, nem mesmo a tradição. E eu acho importantíssimo a pessoa conhecer a história e saber utilizar a história para dar um passo à frente. A arte sempre tem que ser um passo à frente. Porém, você pode se utilizar da história, e eu acho muito legal se utilizar da história. É o caso específico de uma série de pinturas sobre superfícies não tradicionais, onde eu usei somente tapetes persas, que eu acho uma beleza, uma coisa assim incrível, que vem lá do Irã, que vem do Cáucaso, que vem do Afeganistão. E em cima desses tapetes eu pintei cobras. É uma homenagem ao Brasil também. E você tem a pintura, porque as cobras são pinturas mescladas com a lã que forma os desenhos lindos feitos pelas tribos berberes ou pelas tribos iranianas, e essa pintura mostrada no chão. Então a pessoa está andando no chão de uma sala, um tapete persa que é cheio de chamamentos ópticos, porque são todas coisas abstratas, lindas, e de repente tem uma cobra. Eu já vi, eu tenho aqui em casa, por exemplo, os tapetes da sala são todos pintados. E em Berlim, tudo é pintado. Então a pessoa que entra e nunca viu, que não me conhece ou que não sabe, e de repente a pessoa tem um susto, porque é claro, é num segundo, logo depois você vê que eu estou agora em cima de um tapete desses com cobras. É claro que você vê que é uma pintura, que não é uma cobra, mas a quintessência da ideia da cobra, do medo, a pessoa pula na hora, é uma coisa assim sensacional, eu gosto disso. Muito massa. Falando em pintura também, tem algumas perguntas aqui. A Isa, underline daí, perguntou: Fleming, me lembro desta obra que está atrás de você. É o retrato do comandante? É o retrato do meu pai. Meu pai, que sensacional, exatamente, é o retrato do meu pai. Eu fiz o retrato do meu pai e fiz o retrato da minha mãe, há muitos, tem várias décadas atrás. Meu pai foi comandante, meu pai foi piloto, meu pai foi o comandante Fleming, piloto de aviação civil, e minha mãe era aeromoça. E isso marcou minha vida de uma maneira muito grande, pelo seguinte, porque pelas leis da IATA, de antigamente até o início dos anos 90, filho de piloto e aeromoça podia viajar de graça. Então, eu viajei a vida inteira. Eu, tive tesão muito criança, muito aos 15 anos eu fui a primeira vez para a Índia. Fui ao Nepal, fui várias vezes ao Egito, eu sempre quis viajar. E realmente, a tela que está atrás de mim é um retrato do comandante Fleming. Exatamente, eu fiz 3 retratos do comandante Fleming. Um está na coleção Telmo Porto e Laís Zopi. O outro está na coleção da Fundação Nemirovsky. E o terceiro, o quarteto, está aqui no meu quarto. Exato. Que legal. Legal, muito massa. Tem outra pessoa, a
MH Dâmia perguntou aqui. Ouvi dizer que você vai realizar essa instalação das lápides em Cottbus. Que ótimo! Você está muito bem informada. Eu fiz a instalação das lápides 2 vezes no Brasil. Na Pinacoteca do Estado e na minha retrospectiva no Museu de Arte Contemporânea da USP. E pela primeira vez vou realizar na Alemanha agora, daqui a 2 meses, depende da pandemia, mas está programado para o Museu de Cottbus e vai inaugurar dia 10 de setembro. Ou se não, vai ser um mês depois, mas muito bem, vou fazer na Alemanha, sim. Muito orgulho. Que legal. O Otávio Macedo perguntou aqui, tem uma obra sua, ele tem, né, essa obra, chamada Com Olhos Grandes e Coloridos. Ele está perguntando de que fase é essa obra sua. O Otávio Macedo tem uma obra que eu gosto muitíssimo, que também é pesquisa do material, sensacional. Ele teve uma obra que eu chamo de série Potsdam, porque eu expus e fiz para Potsdam, que é uma cidade da Alemanha, onde eu retratei o olho do meu marido e pus esse olho fotograficamente em cobre, e esse cobre foi ao forno para fazer um esmalte. Daí eu fiz isso vezes, não sei, 120, 150, e pus em obras, que é o que o Otávio Macedo tem, eu não sei, são 6 ou 10 ou 12, eu não me lembro, ou 15, em uma placa. Então são vários olhos te olhando, porque o olho, como ele foi ao forno e como ele é esmalte, ele é abombado. O metal faz uma pequena curva, ele não é reto. É uma obra que eu gosto muitíssimo, é uma obra dos esmaltes. É uma técnica específica e muito difícil hoje em dia, porque praticamente não existe mais esses fornos. Eu, quando cheguei na Alemanha há 30 anos atrás, e depois de ter feito a estação Sumaré do metrô, eu levei para a Alemanha os grandes fotolitos com que eu fiz a estação Sumaré. E na Alemanha ainda existia uma fábrica na cidade de Angermünde, que é uns 100 quilômetros ao norte de Berlim, mas na direção da Polônia, que era a única fábrica que fazia esmaltes em grandes dimensões. Grandes dimensões significa 1,80 m por 1,10 m, porque é muito difícil você pôr uma placa de metal num forno que vai a 800 graus e depois a 1.200 graus, ela vai, e por isso que ela fica abalroada, porque as temperaturas vão ser diferentes nas bordas e dentro, e por isso ela explode. Então era a única fábrica que fazia isso. Eu fiz na época talvez 12 ou 15 dessas obras, nunca mostrei isso no Brasil, e tenho o prazer de dizer que o maior navio do mundo na época, chamava-se Princess of the Sea, comprou 3 dessas obras. Outra obra dessa está na Biblioteca de Berlim, no Ibero-Amerikanisches Institut de Berlim, que é o famoso edifício que Wim Wenders filmou no céu sobre Berlim, e lá dentro, nas Asas do Desejo. E tem essa obra, uma dessas obras minhas lá dentro. E, infelizmente, logo depois a fábrica faliu, porque era uma fábrica da Alemanha Oriental. Então, que pena que eu não tive na época mais dinheiro para fazer mais, porque nunca mais vai ser feito isso. Mas um dia eu quero mostrar isso no Brasil. Que legal. E a gente estava falando um pouco sobre fotografia. Olha, eu estou vendo também que tem muita gente perguntando e querendo saber também do trabalho do metrô. Mas então vocês fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto. Fiquem aí. Eu queria falar um pouco sobre fotografia, né? Como você já citou, você viveu também essas mudanças tecnológicas, né? E a fotografia
onde eu sei, ela não está presente no meu trabalho só como produto final, mas também no processo de outras plataformas de expressão, digamos assim, né? Sim. Queria saber, então, em que momento da tua vida a fotografia começou a se fazer presente e qual é a tua relação com ela? Bom, a fotografia, como eu já falei, é praticamente a espinha dorsal do meu trabalho. Por várias razões. Pela reprodutibilidade técnica. E aí, não só estou citando o Walter Benjamin, mas também uma questão física. Por exemplo, eu quando era criança, eu devia ter 10 anos, meu pai me deu uma máquina fotográfica que era aquelas Agfas, que era um tijolão, era realmente um tijolinho, né? Foi a primeira vez meu contato com fotografia. E daí, depois, aos 14, 15, 16, eu montei um laboratório em casa. Mas é claro, ainda tudo muito criança. Até que eu cheguei à USP, onde eu cursei a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e tive o privilégio de ser aluno de fotografia de um dos maiores fotógrafos, não só do Brasil, mas como do mundo, que é o Cristiano Mascaro. E com o Cristiano eu aprendi muito, tanto em termos de laboratório, mas mais importante como em termos conceituais de posicionamento do fotógrafo em relação ao mundo. E que é o seguinte, o Cristiano sempre falou o seguinte: fotógrafo, artista fotógrafo é aquele que faz a fotografia na câmera. E é o que eu aprendi, o que eu sempre faço. Eu não acredito nos fotógrafos que vão depois no laboratório e tira 5 centímetros daqui, 5 centímetros já. Daí fica muito fácil. Infelizmente, a grande maioria faz isso. Eu me lembro em Berlim, numa exposição muito grande sobre o Helmut Newton, e tinha a famosíssima foto dele, ele retratando Elizabeth Taylor como Cleópatra no filme, e que é uma foto da história da fotografia que todo mundo conhece, e daí estava a original foto do Helmut Newton, e está cortada, ele escrevendo, não, take out. Eu fiquei abismado, eu prefiro o purismo, a empatia do olhar fotográfico da hora, do momento. Isso eu devo ao Cristiano Mascaro. Sim. Outra coisa importantíssima, também depois do Cristiano, daí aí eu já morava sozinho e realmente montei um laboratório na minha casa. Aí sim, um laboratório profissional. E o que tem de importantíssimo da fotografia que reflete-se na minha pintura é a reprodutibilidade técnica, o fato de na vida inteira, eu sou um artista que fez séries. Eu trabalho em séries. Pego um tema e faço séries, mudando o tamanho e mudando a escala. São coisas que eu fazia, e qualquer um faz, na hora que você está no laboratório fotográfico, você amplia a foto. Você amplia a foto grande, pequena e tal. Então, isso me influenciou de uma maneira não cognitiva, não consciente, mas hoje em dia eu vejo completamente como o laboratório fotográfico influenciou a minha pintura e minha postura com a vida artística. Muito legal isso. Eu nem sabia que era tão intensa essa tua relação, assim, de ter tido um laboratório, ter estudado com outro fotógrafo. Adorei saber essa informação também. E aí, pensando um pouco na tua história, né, a gente já citou esse fato que você é filho de um piloto e de uma aeromoça, né, e por esse motivo você estava sempre viajando, né, se deslocando com seus pais, mudando com eles. Seria problemático a gente falar de uma arte universal, mas quando eu olho para as tuas obras, eu penso nesse sentimento de um artista que é cidadão do mundo, né, a gente pode dizer dessa forma. E aí, eu gostaria de perguntar como esse teu nomadismo, digamos assim, afeta a tua criação
como as diferentes cidades que você viveu te afetam como pessoa e como artista. Outra pessoa aqui também fez uma pergunta que tem a ver, que é: o que é que você pensa se você tivesse continuado no Brasil sua vida toda? Você acha que sua arte ia ser diferente também? Então, assim, é a mesma pergunta e eu respondo a você, Sofia, e essa pessoa que eu não sei porque eu não estou lendo as coisas. Eu vou olhar. O importante é o seguinte: eu vou responder uma coisa que as pessoas ficam pasmadas, acham que não e tal. Meus amigos, eu tenho certeza de que o fato de eu ter viajado não modifica a minha arte. Contrário ao que 99% das pessoas pensam. A minha arte vem de dentro, vem de mim. A minha arte é mental, é minha. Eu acho que se eu tivesse morado no Congo, eu teria feito a mesma arte. Não muda. Agora, é claro que o fato de eu ter vivido fora, o fato de eu ter vivido, não fora, mas vivido em tantos lugares e viajado muito, me abre a cultura. E eu acho que a cultura é fundamental na hora que você se debruça para entender o conceito da arte. Aí sim. Agora, a arte que eu faria era a mesma. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu acredito que eu faria a mesma coisa, sem dúvida. Ao contrário do que todo mundo imagina, mas eu acho que sim. Agora, outra coisa sobre as viagens. Realmente, eu viajei muito, mas é muito mesmo, muito. É uma coisa assim estranha. Por exemplo, eu falo uma coisa assim que as pessoas não acreditam, mas que dá para você ver. Eu, aos 16 anos, aconteceu o seguinte: aos 16 anos eu já tinha viajado muito, muito. Eu acho que é karmático. Além do meu pai e minha mãe ser da aviação, então é karmático. Aos 16 anos, eu vi que na minha sala de aula, do final do colegial, não tinha ninguém que tivesse viajado, mas nem um terço. Daí, a partir dos 16 anos, eu comecei a contar. Porque tem que ser, nesse ponto, tem que ser brasileiro, germânico, extremamente correto. É isso, é contar. Sistemático. E eu contei quantas vezes eu atravessei o Atlântico. Atualmente, de cor eu não me lembro, mas eu atravessei tipo 210 vezes o Atlântico. É muito, é uma coisa assim, muito, muito assim. Eu acho que uma vez um psiquiatra falou: Flem, você está querendo competir com seu pai. Acho que não, mas é coisa de piloto. Então, sobre a questão de você viajar muito, o que mais é importante para mim também são as 4 cidades que eu morei muitos anos, que é São Paulo, Lisboa, Nova York e Berlim. São cidades que eu chego, mesmo se eu ficar alguns anos sem ir, atualmente faz alguns anos que eu não vou a Nova York, mas na hora que eu chegar, eu sei exatamente qual é a linha do metrô que eu vou pegar, aonde eu vou tomar um cafezinho, aonde eu vou comprar o pigmento que eu quero para essa obra de arte, aonde eu vou me espairecer, aonde eu vou comprar um ticket para a ópera. Isso com as 4 cidades. São as cidades que são a minha vida. São Paulo, Lisboa, Nova York e Berlim. Mas, acima de tudo, é o som brasileiro. Isso, para mim, é ultra importante. Ultra importante. Espero que tenha respondido. Quem fez aquela pergunta foi o Ricardo Westing. Espero que tenha. E também eu fiquei curiosa para saber, assim, a família Fleming é da onde exatamente? Minha mãe é paulista quatrocentão. Minha mãe é Maria Adelaide de Almeida Prado, de Jaú. Então, em São Paulo, desde Martim Afonso, Bartira, Tibiriçá, essas coisas. E meu pai é uma família que tem várias coisas juntos, de imigrantes. O Fleming é alemão, o Tiberovski é judeu-polonês. Então, as 2 famílias vieram ao Brasil no final do século XIX, finalzinho do século XIX. E as 2 famílias moraram em Santa Catarina, e meu pai conheceu minha mãe na aviação no final dos anos 40.
tem fotos, mas eu não dá para mostrar aqui, mas tem fotos dos dois, assim, numa aviação totalmente ainda romântica ou épica, um aviãozinho, tal. Minha mãe de aeromoça. Uhum. Ai, que legal. E aí, retomando aqueles assuntos, né, da Estação de Sumaré, que o pessoal tinha pedido também para falar, né? Você tem essas obras públicas, como essa que a gente já citou, tem na Estação CPTM, lá em Santo André, e na Biblioteca Mário de Andrade, né, que é também em São Paulo. Queria saber como é que é essa dinâmica de criar algo para o espaço público, né? Como é pensar uma obra que interage com esse espaço muito específico, que não é um espaço neutro, como a galeria de arte, por exemplo, um museu, e que também está se relacionando de uma maneira diferente com as pessoas, né? Porque muita gente que vai ver tua obra ali não é o público que costuma frequentar museus e galerias, né? Queria saber como é para tu esses processos de pensar uma obra de arte para um espaço público e queria que você falasse dessas suas 3 obras públicas. Fazer uma obra pública é como um coroamento de uma trajetória. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ter conseguido fazer 3 obras públicas e quero fazer muito mais. Mas obra pública é muito difícil de fazer, porque você tem que ser convidado. A primeira obra pública minha foi a estação de trem do CPTM em Santo André, no ABC Paulista. E nessa obra eu fiz também, na pesquisa do material, nas pesquisas de novas técnicas, eu fiz a minha série Cabeças, que uma parte dessa série Cabeças pertence ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas eu fiz essa série Cabeças em mosaico, em grandes dimensões. É uma pena que poucas pessoas vão de trem a Santo André, então quase ninguém conhece essa série. Logo depois, alguns anos depois, eu ganhei a concorrência para fazer a Estação Sumaré do metrô. E fiz com técnica de ponta da época, com serigrafias industriais muito grandes, com o apoio que eu tive, principalmente da imprensa oficial de São Paulo, porque senão seria impossível. O dinheiro daquilo, nem o metrô podia pagar, para você imaginar, era uma coisa inacreditável. E eu fiz, e tenho muito orgulho de ter feito. Depois, quase 15 anos depois, eu fui convidado pelo diretor, na época, da Biblioteca Mário de Andrade, pelo Luiz Bagolin, pelo professor Bagolin, para fazer uma intervenção artística. E nós bolamos uma área da biblioteca em São Paulo e eu refiz a ideia, o conceito de retratar a população anônima, porém nessa vez retratando as pessoas que frequentam a biblioteca, só que fiz em vidro, dessa vez colorido, porque em 15 anos, 16 anos, a técnica já mudou muito e eu consegui fazer de uma outra maneira. É um projeto que eu tenho para fazer em várias capitais do Brasil. Gostaria muito de fazer um projeto desse, retratando a população anônima, no Recife. Adoraria, mas em vidro. Mas aí eu preciso ser convidado por alguém, por alguma universidade, por alguma repartição pública, por alguém. Enfim. Hoje as paradas de ônibus de Recife são de vidro, né? Não sei se você já viu a reforma, enfim. Faz uns bons anos que eu não vou a Recife, estou com muita vontade de ir, então não conheço os ônibus, não conheço, adoraria conhecer. Né? E eu, durante uma época, até sonhei em comprar um ateliê em Olinda, de tanto que eu gosto. Mas não dava para ter um ateliê em São Paulo, um ateliê em Berlim, um ateliê em Olinda, eu ia ficar maluco, não adianta. Mas eu queria muito ter maior proximidade com pessoas que eu gosto.
o Nordeste é sempre muito rico nos seus artistas, com Gil Vicente, José Patrício, na Chilo, tanto a Chilo erudita do Samico, como a Chilo popular do J. Borges, e milhões de outras pessoas. João Câmara, que foi das pessoas que mais me influenciaram quando eu era muito jovem. João Câmara deve ter uns 15 ou 20 anos mais do que eu. Eu era muito jovem aqui em São Paulo e eu vi a exposição do João Câmara, Cenas da Vida Brasileira no MASP. Eu tinha, 15, 16 anos. E é uma coisa que eu vi, eu adoro a história do Brasil, é sobre a Era Vargas, e é Brasil, e é arte. E eu saí do máximo, é isso que eu quero ser, gente, é o máximo. Nem sabia quem era João Câmara. Anos depois a gente expôs na mesma galeria aqui em São Paulo, mas isso faz muitos anos. Mas é isso, a vida é produzir e produzir. Artista tem que ser caudaloso, seríssimo, fazer somente o que você pensa, sem influência nenhuma, absolutamente nenhuma, de ninguém, e fazer. É isso. Muito legal. E eu estava lembrando aqui também, né, nessa questão de fotografia e de pintura, a gente tem na Amparo 60 uma série de fotografias suas que fizeram parte de uma exposição individual em 2009, que elas também têm um pouco dessa brincadeira, né? São fotografias, mas ao mesmo tempo tem uma pinturinha, né? Tem a brincadeira com a pintura. Fala um pouco dessa série. Sem dúvida. E a série que está aí no Recife a que eu expus também no MASP um ano antes, e que a Lúcia Santos me convidou, não me lembrava que era 2009, mas é exatamente isso. Como eu falei, eu me considero um pintor que me utilizo da fotografia. 99% das vezes que eu fiz fotografia como obra de arte, eu a fiz de uma maneira não tradicional. E no caso específico das fotos que estão aí no Recife, na Amparo 60, é o seguinte, eram fotos que eu fiz sobre plástico, sobre PVC. Todas elas tem uma intervenção pictórica na superfície. Ou sempre a minha assinatura AF com número, porque toda a minha obra eu numero, ou alguma outra intervenção, mas sempre uma intervenção pictórica. Por que isso é importante? Porque eu estou usando a fotografia como objeto. Eu não estou usando uma fotografia que pode ser reproduzida. Não mais, porque a hora que eu escrevi a mesma foto, eu fiz 1, 2 ou 3 vezes a mesma foto, mas aqui eu escrevi XKP4, aqui eu escrevi Hora de Ireis Ouvir Estrelas, e aqui eu pus um alfabeto. Cada uma dessas 3 fotos se tornaram 3 objetos diferentes, e cada um é um objeto de arte. Ele é de per si um objeto de arte. Isso eu achei importante e fico muito contente que isso está no Recife. Aliás, no Mamãe do Recife, há 1 ou 2, eu não me lembro, fotos, mas de outra série, anterior às séries aí da Amparo 60, são fotos grandes, não gigantescas, mas grandes, 2 metros por 3, alguma coisa assim, dos Bodybuilders, que é uma série política contra a guerra, onde eu retratei pessoas atléticas, pessoas jovens e com corpo perfeito, e em cima dele pus fotograficamente mapas de guerras daquela época. Então são guerras do Oriente Médio, as guerras dos Balcãs, da antiga Iugoslávia, e todas essas obras têm uma interferência pictórica também. E eu sei que a obra que está no Mamam tem aqui no quarto que eu estou, tem uma que é parente dela, porque é a mesma
foto, mas não é a mesma foto, é o mesmo veio de foto, porém é diferente. Então, cada um é única. Nesse ponto, eu uso uma palavra alemã, que é o seguinte: cada uma dessas fotografias é um unicat, porque ele é único, ele não dá para ser reproduzido, não dá uma pessoa tirar uma foto e depois no laboratório fazer outro. Não, aquilo é a obra. Muito legal. O pessoal está falando aqui também da sua relação com a técnica de gravura, né? Que eu sei que você começou como gravurista também. E também perguntaram aqui sobre a fotocolagem, você falou um pouco. Mas é isso, eu queria que você falasse dessas... Acho que a gente não falou muito sobre essa tua relação com a gravura, nem tanto com fotocolagem. Conta um pouco sobre isso. Então, duas coisas diferentes e duas coisas diferentes também no tempo. Eu comecei minha vida como gravador. Tudo que eu fiz no início da vida foi gravador, e tive a felicidade de começar numa época, nos anos 80, onde a gravura era muito benquista no Brasil. Infelizmente, o Brasil atual tem maltratado a gravura. O Brasil sempre teve uma tradição espetacular na gravura, com Carlos Oswald, Gueldi, passando por todos os grandes fizeram gravura, que é o específico de Iberê Camargo. João Câmara também fez toda a série de gravuras sobre o período Vargas. E toda a literatura de cordel é gravura, uma parte, né? E eu comecei com a gravura. Mas, já naquela época, eu era muito jovem, muito jovem. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas 20, não sei. E eu não quis fazer uma gravura normal. Eu quis utilizar a fotografia dentro da gravura. E fiz, a partir do que chamava-se clichês nos antigos jornais, a fotografia era impressa por um clichê. Eu, pegando a ideia técnica desse clichê, eu usei uma fotografia e mudei esse clichê trabalhando com ácido nítrico e percloreto de ferro. E fiz a série paulistana, onde, em 1980, eu fotografei a população anônima de São Paulo, já de uma outra maneira. 20 anos depois eu faço o metrô, mas completamente diferente. Mas o elo está aí. Fiz essa série e eu era muito jovem e tive a sorte, sem dúvida, e gente, uma coisa sensacional da minha vida. O professor Bardi, do MASP, achou as gravuras importantes para ele e falou para eu expor no MASP. É a minha primeira exposição, em 1980. Para mim é uma coisa inacreditável, né? E daí, com essa exposição, eu ganhei a bolsa Fulbright e fui para os Estados Unidos, onde eu morei em Nova York. Daí para fazer a continuação dessa foto etching. Daí eu fiz um projeto que chamava-se Nudez masculino e feminina de uma maneira fotoabstrata. E eu fiz coisas realmente grandes, porque nos Estados Unidos a bolsa me deu dinheiro para fazer telas grandes e tal. Mas, então isso é a fase da gravura. A fase das colagens, eu tenho feito muitas colagens nesses últimos, 6, 7 anos, com livros, com história da pintura. Então, com livros que retratam Michelangelo, Santos Dumont, a história do Brasil, muitas coisas sobre Santos Dumont, muita coisa sobre Di Cavalcanti, e a partir disso fazer uma coisa completamente diferente em colagem. Eu praticamente não mostrei isso, mostrei uma vez em Brasília e mostrei uma vez em Belo Horizonte. Nunca mostrei isso em São Paulo, por exemplo, e nunca mostrei no Recife, gostaria muito de mostrar. O artista é um cara que produz muito e que, óbvio, muitas coisas ficam na gaveta.
quando eu morrer ainda vai ter uns 80 anos de descoberta em gaveta. Eu queria ficar um pouco mais. Tem muita gente fazendo pergunta, muita gente falando aqui, mas infelizmente quando fecha 1 hora, o Instagram para sozinho. Mas quem sabe faz uma parte 2, né? Se Fleming topar. Acho que muita gente está interessada em te ouvir. Queria te agradecer. Adorei. Eu agradeço tudo. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, Lúcia Santos. Muito obrigado, Recife. Muito obrigado, público. Vamos em frente. Não saiam de casa. É importante, porque estamos numa pandemia. E se sair, use máscara. Eu quero vocês vivos. Tá bom? Muito obrigado, Alex Fleming. Muito obrigado. Obrigada a você. E antes da gente fechar, eu só lembro ao pessoal que a gente continua essa série aqui no perfil da galeria, né? @amparo60, né? Tudo escrito. Na próxima semana a gente vai anunciar o próximo artista. E quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma segunda parte do bate-papo com o Fleming também. Né? Se ele topar, porque muita gente perguntando, é sério. Foi muito, muito legal. Eu agradeço muito. É uma honra para mim ter estado aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Fleming. Boa Vou encerrar. Boa noite.